Sejam bem-vindos ao nosso canal Mais África, um canal onde vamos conversar com vários convidados sobre o continente africano. Antes de começarmos, não se esqueçam de subscrever o canal, pôr um like e carregar no sininho para não perderem nenhum dos futuros episódios. Eu chamo Francisco Santos e vou ser acompanhado por Vanessa Africani nesta nossa entrevista. Olá, Gerard, é um prazer estar aqui consigo. Para começar e para quem nos vai ouvir, o ficar a conhecer um pouco melhor, pode dizer-nos quem é e contar-nos um pouco do seu percurso até aos dias de hoje? Bom, antes de mais nada, é um prazer estar com vocês. Agradeço pelo convite e pela oportunidade de nos exprimir com relação ao continente africano, né? Meu nome é Gerard Serbi, eu sou de mãe francesa e de pai brasileiro, eu sou perfeitamente binacional, eu sempre vivi entre a França e o Brasil e profissionalmente eu tive a oportunidade e a honra de servir como diplomata francês em Brasília, num período de 9 anos, na qualidade de adido agrícola. Foi na década de 70, foi em 73, e foi em 73 que foi criado no Brasil a Embrapa. A Embrapa é uma entidade reconhecida mundialmente no setor da pesquisa agronômica e ela foi constituída, foi implementada a partir de uma cooperação com o CIRAD, na França, que fica em Montpellier, que é a grande entidade de promoção da agronomia para países tropicais. Então, é uma referência na África e a Embrapa, no Brasil, se inspirou do CIRAD, implementou esse centro de pesquisa agronômica no Brasil, em parceria com os franceses. Eu fui responsável pela implementação durante 9 anos. Após essa experiência de embaixada de adido agrícola, eu tive a honra também de ser enviado na África, onde eu fiz vários países africanos, eu fiz a Costa do Marfim, Senegal, Mali, Benin, Togo, e retornei para a França, e da França retornei para o Brasil, e fui nomeado diretor também da Dagris, que é uma estatal francesa, que é a maior multinacional, por assim dizer, entre aspas, estrangeira na África, envolvida no desenvolvimento do algodão, e que envolve aproximadamente 14 milhões de camponeses, ou seja, você calcula 4 pessoas por família na África, no mínimo, nós estamos falando de uns 50, 60 milhões de pessoas envolvidas na cadeia produtiva do algodão. E eu fui diretor de estratégia dessa entidade na África, e isso muito me orgulha. Então, profissionalmente, é esse meu percurso, além de ser diretor da DAPEX, que é uma trading francesa, que não tem vocação na agricultura, mas de produtos manufaturados e, essencialmente, de produtos oriundos do Brasil para a África. Então, esse é o meu percurso profissional. Bom dia, Francisco. Bom dia, Gerard. Bom dia a todos os nossos seguidores. Gerard, atualmente você é cônsul honorário da República do Mali no Brasil, já desde 1995. Você poderia nos explicar um pouco sobre o que significa esse cargo e também como você obteve e por quê? Lógico. Bom, diante da minha experiência de África, diante da minha experiência de funcionário de carreira diplomática da França, e diante do meu conhecimento do Brasil, caiu como uma luva para o Mali poder dispor de um cidadão com conhecimentos da França, da administração francesa, do conhecimento da África e do conhecimento do Brasil. Então, foi nesse sentido que eu fui nomeado cônsul honorário da República do Mali. Um cônsul honorário, ele tem as mesmas atribuições
de um cônsul de carreira, embora um cônsul honorário ele trabalhe, ele não é remunerado. Essa é a grande diferença, tá? E o título de cônsul me permite ter acesso diretamente às entidades, e isso me facilita muito para escapar um pouco de intermediários, de lobistas, de despachantes. Então, existe aquele velho provérbio em português: se a gente pode falar com Deus, a gente não fala com santos. Então, essa é a grande vantagem de ser cônsul. Obrigada. Gerardo, pelo que percebi, é assessor especial do presidente da IDA, a Iniciativa para o Desenvolvimento de África. Pode explicar-nos em que é que consiste este projeto e qual é o seu impacto e a importância dele para o continente africano? Muito interessante essa pergunta. IDA é o Instituto de Desenvolvimento Africano. É uma entidade que é reconhecida pela ONU, é uma entidade reconhecida pelas instâncias africanas, União Africana, o EMOA e outras entidades governamentais africanas, e é uma instituição que é diferente das ONGs e de outras instituições estrangeiras, pois essencialmente compostas por africanos, africanos da gema, como se diz em bom português, africanos que residem na África. Então, são peritos, são advogados, são consultores e são pessoas que têm esse intuito de poder contribuir e de poder estabelecer parcerias para projetos de desenvolvimento sustentáveis na África. E eu, com essa experiência de África, de Brasil e de Europa, eu fui agraciado com esse título de conselheiro da presidência da IDA. Muito interessante, né? Essa instituição que é aquela que você falou para a gente se inscrever, né? Que você falou que a gente poderia uma coisa. Claro, sem sombra de dúvida, a IDA ela está aberta para entidades privadas e públicas do mundo inteiro, sempre em prol de projetos de enriquecimento e de bem-estar da sociedade africana. A IDA está muito envolvida com a intervenção das mulheres. Os africanos, como os sul-americanos, eles têm aquela imagem de machistas, né? De macho man, e nós achamos que chegou a hora de poder inserir cada vez mais o papel da mãe, o papel da mulher africana na economia. Isso é importantíssimo, né? A mulher africana ainda é, principalmente a mulher africana rural, da zona rural, ela tem pouco acesso à educação. Nós sabemos as grandes dificuldades, as grandes lacunas de educação, notadamente, temos que dizer a verdade, da alfabetização. Se você pega o caso, se vocês pegarem um caso de vários países africanos, mais de 50% da população é analfabeta, não é? Então, o papel da mulher é preponderante e nós temos, a IDA tem essa preocupação na valorização da mulher, na profissionalização delas e no mundo econômico dos países deles. Gerard, pelo que a gente conversa e também pelo que a gente estudou do seu currículo, o seu principal trabalho é do diretor comercial exterior para a ADAPEX, onde você se dedica a fomentar o comércio internacional do agronegócio, em particular na área do algodão. Você poderia nos dar uma ideia de como se encontra esse mercado no Brasil e se essa tecnologia poderá ser implementada na África? Sim, é um prazer poder responder essa pergunta. Antes de mais nada, a ADAPEX é uma trading, é uma general trading. É uma trading voltada para a comercialização de produtos, equipamentos, implementos agrícolas, mas todo tipo de produtos. Os brasileiros, no que tange ao Brasil, o Brasil é o segundo maior país em população de negros no mundo. O primeiro é a Nigéria, o segundo país em população de negros vem a ser o Brasil. No entanto, o Brasil não tem absolutamente nenhuma sensibilidade, nenhuma cultura
do mercado africano. Os brasileiros têm, sem sombra de dúvida, os produtos mais adaptados e as tecnologias, o know-how mais adaptado à África, mas, no entanto, eles carecem de expertise, de sensibilização, em termos de marketing, em termos de presença na África. O brasileiro acha que exportar para a África é como ele exportar para a Suíça ou para os Estados Unidos, com carta de crédito irrevogável de banco de primeira linha, evitando todo tipo enfim, se acobertando de segurança. Isso faz com que o Brasil ele está muito aquém do seu potencial comercial na África. Enquanto que os europeus eles nadam de braçada nisso, eles têm muita experiência nisso, que seja Portugal, que seja a Bélgica, que seja a Alemanha, que seja a França, afinal das contas, eles vêm do histórico de países colonizadores, então eles têm une longueur d'avance, como se diz em francês, eles têm muito mais avanço, conhecimento e sensibilidade da África. E o Brasil ainda não entendeu que na África a gente exporta para si próprio. No Brasil existe uma frase que diz Feliz Natal para nós, não para vocês. Então, os franceses, os europeus, normalmente, eles se implantam na África, eles têm uma empresa na África e essa empresa na África vem a ser os importadores de produtos do mundo inteiro, pode ser da China, pode ser do Oriente Médio, pode ser do Brasil, pode ser da Europa, mas eles importam para eles. Uma vez nacionalizado o produto, eles comercializam esses produtos na África e ganham muito dinheiro, sem sombra de dúvida. Paralelamente a isso, você tem os operadores africanos, os traders africanos, que são também, como as tradings europeias e estrangeiras, extremamente gananciosas. O africano ele é muito ganancioso, ele, quando é para ganhar, ele quer ganhar milhões, ganhar merreca, eles não querem. Então, eles são importadores do Brasil, eles importam dentro das normas e das especificações, das exigências dos brasileiros, mas eles importam muito pouco, importam um preço realmente não muito favorável aos brasileiros, né, no caso, mas as margens deles são muito grandes. Então, a Dapex é uma empresa na qual eu aprendi que a gente exporta para si próprio e, uma vez o produto nacionalizado na África, você estabelece, então, os canais de distribuição. Então, esse foi o meu aprendizado na Dapex, em vários produtos que nós exportávamos. Nós éramos os maiores distribuidores de materiais de construção, da Klabin, por exemplo, de azulejos, de refrigeradores, da Consul. Nós fomos os maiores exportadores de geladeiras, de produtos domésticos, né, da Consul na África. Nós fomos os maiores exportadores de pneus, da Firestone, enfim, citei alguns nomes, algumas empresas. Mas o que é importante realçar é que os brasileiros e os estrangeiros, eles exportam para eles mesmos. Ou seja, é Feliz Natal para nós. Uma vez chegou na África, a gente comercializa e distribui. Bom, existe mecanismos que nós poderíamos, através dessa minha fala, e oxalá que isso venha a despertar o interesse dos nossos ouvintes, que seria a instalação de entrepostos comerciais. Eu acho que é fundamental você ter um entreposto comercial para facilitar a comercialização dos produtos. Gerard, claramente é uma pessoa com um largo conhecimento na implementação de projetos de desenvolvimento sustentado, pelo menos pelo que eu li no seu currículo, assim é. Desenvolvimento sustentado aplicado à produção de biocarburantes, que, quanto a mim, é uma hipótese de futuro. Acha que é possível pegar nessas soluções desenvolvidas no Brasil e implementá-las em África? Sem sombra de dúvida, porque o Brasil se parece muito com a África e nós temos os mesmos desafios que os africanos. Os africanos ainda não entenderam
Então, lá vai uma crítica que eu faço, uma crítica construtiva e amorosa, carinhosa, perfumada, enfim, utiliza os termos que quiser, mas não deixa de ser uma crítica que eu faço para a África. A África ainda não caiu a ficha, eles não entenderam que eles têm que desenvolver, a África tem que ser desenvolvida para os africanos. A África não pode ser desenvolvida para os estrangeiros. E a África tem que entender que ela tem que agregar valores. E os bancos, as instituições financeiras mundiais, Banco Mundial, Banco Africano de Desenvolvimento, o BNDES, a Agência Francesa de Desenvolvimento, todas essas entidades maravilhosas, não é? Eles financiam projetos com garantias. E você desenvolver projetos na África com garantias é impossível. É impossível, porque não tem poder aquisitivo para isso. Então, está aí o gargalo para o desenvolvimento da África para os africanos. O único commodity que você consegue vender por um prazo de 10, 15, 20 anos, queira ou não queira, chama-se energia elétrica. É megawatt, é kilowatt de energia produzida. Se você tem um comprador que é saudável, um comprador que é governamental, um comprador que possa emitir títulos do governo, que tenha essas garantias, ele levanta recursos no mundo inteiro para desenvolver projetos. E os projetos, o que eu defendo para a África é a implementação de termoelétricas geradas a partir de fontes da biomassa, entendeu? A partir da biomassa. Então, você tem a cana-de-açúcar, que você produz o açúcar, e olha que o africano importa muito açúcar do Brasil, se eu não me engano, eles importam aproximadamente 6 milhões de toneladas por ano do Brasil. E por quê? Eles têm as terras adaptadas para a produção de cana-de-açúcar. Por que não se produz açúcar na África? Por que são os chineses que não entendem patavina, não entendem nada de açúcar, eles que têm algumas usinas de açúcar na África? Os brasileiros não estão presentes na África, não estão presentes. A única empresa do Brasil que está presente na África, na realidade, é uma empresa de recursos franceses, de capitais franceses, que é o grupo Terreos, que se encontra lá em Moçambique. Você tem em Angola, você tem a Odebrecht, realmente, com uma usina de açúcar. Mas, comparado com as 450 usinas que nós temos no Brasil, é bullshit, não é nada a presença brasileira na África. No Brasil, você tem 150 termoelétricas, que são geradas, que produzem energia elétrica a partir do bagaço. Então, eu acho que essa é a grande solução da bioenergia para a África. É desenvolvimento de cana-de-açúcar para a produção de açúcar e para a produção de energia elétrica. O açúcar, você não consegue obter garantias de governo, mas, no entanto, a energia elétrica, você consegue vender 50 megawatts de energia, 100 megawatts de energia por um prazo de 20 anos, e você levanta aproximadamente de recebíveis, né, de contrato fechado, você recebe mais de 400, 500 milhões de dólares. Com 500 milhões de dólares, você desenvolve um projeto agrícola, você implementa indústrias, e você faz com que você se torne um desenvolvedor de riqueza, de valor agregado para a África, e não para os chineses, para os árabes, para os portugueses, para os brasileiros e assim por diante. Não sei se eu me fiz entender. Sim, sim, muito claro. Gerard, você foi responsável pela consolidação do acordo de irmandade entre as cidades de São Paulo e de Bamako, no Mali. Você poderia nos contar um pouco sobre esse projeto e também como surgiu essa ideia? Bom, essa questão de cidades irmãs, existe isso no mundo inteiro, né? Na realidade, as cidades irmãs, isso é uma iniciativa decorrente da Segunda Guerra Mundial, da França e da Alemanha. Então, para poder reunificar os povos e para criar um clima de amizade e de irmandade entre os povos franceses e alemães, porque havia muito ódio da Primeira Guerra e da Segunda Guerra,
foi criado as cidades co-irmãs. E eu me recordo, pequeno, que eu tenho primos mais velhos do que eu, eles iam estagiar, eles iam aprender a falar alemão na Alemanha, e os alemães vinham para a França aprender a falar o francês. Então, isso existe também no Brasil, as cidades co-irmãs, e isso normalmente é capitaneado pelas prefeituras. Então, a Prefeitura de São Paulo, ela promove essas cidades co-irmãs, que são validadas pelas câmaras municipais, as câmaras de vereadores. Então, eu levei essa iniciativa de se criar as cidades co-irmãs, a capital Bamako, com a capital de São Paulo. Por quê? Porque a Prefeitura de São Paulo nada mais é do que o terceiro maior fonte de recursos, o terceiro orçamento do Brasil é a Prefeitura de São Paulo. O primeiro orçamento do Brasil é Brasília, é o governo federal. O segundo orçamento do Brasil é o Estado de São Paulo. E o terceiro orçamento do Brasil é a Prefeitura de São Paulo. Não é o Estado do Rio, não é o Estado de Minas, não é o Estado de Rio Grande do Sul, é a Prefeitura. E a Prefeitura é como se fosse um grande ministério. Então, nós temos muito know-how, muitas prestações de serviço, muito conhecimento, não é? Que pode ser colocado em prol da capital Bamako. É nesse intuito que eu implantei esse convênio. Já fez vários trabalhos de consultoria em África, inclusive até para organizações não governamentais. Mas houve um trabalho que, para mim, como africano, me chamou muita atenção, porque foi a consultoria que realizou para o EMOA. Pode dizer em que é que consistiu esse trabalho? Bom, a UEMOA, em poucas palavras, nada mais é do que a Comunidade Econômica Europeia, né? Das 27 nações aqui na Europa. A UEMOA, ela agrupa 8 países. E nós estabelecemos um convênio através do Congresso Nacional, do Senado, esse acordo da UEMOA com o Brasil. E quem foi favorecido nisso foi o BNDES, porque na época o presidente Lula, o grande desejo dele era que o bioetanol se tornasse um commodity mundial, internacional. E só o Brasil produzia bioetanol. E você tem os Estados Unidos também, a partir do milho, mas o Lula, o Brasil é a partir da cana-de-açúcar. Então, nós fizemos um estudo de viabilidade em vários países africanos para implementar projetos sucro-alcooleiros e de energia know-how brasileiro na África. E foi conduzido através da UEMOA. Gerard, para finalizarmos essa parte da entrevista, eu gostaria de fazer uma última pergunta. Tendo em vista a sua vasta experiência com o continente africano, que tipo de ações você acha que podem ser desenvolvidas pelos países africanos de forma que a gente possa dinamizar o comércio do agronegócio entre o Brasil e a África? Ou, de forma inversa, o que o Brasil pode fazer para dinamizar esse comércio? Bom, veja bem, quem sou eu para poder aportar soluções? Humildemente, eu ainda não tenho a bola de cristal, mas pela minha experiência de África, de Brasil e pela minha experiência de Europa, eu acho que nós temos que fomentar as famosas PPP, parcerias públicas privadas. Os governos africanos eles têm que olhar o Brasil de uma forma diferente. Os africanos eles estão acostumados de olhar Portugal, França, Alemanha, Itália e tal como fornecedores, provedores de recursos e equipamentos e off-taker, cliente final. Ou seja, os europeus trazem o queijo e a faca na mão, entendeu? Não é assim, e a África está extremamente mal acostumada com isso. Então, o africano hoje ele tem que fazer a sua lição de casa, ele tem que entender que ele tem a obrigação, porque a maioria dos países são democratas, eles são eleitos pelo povo, então eles têm uma responsabilidade perante esse povo e eles têm que desenvolver projetos de bem-estar social. Então, para isso, a PPP, como é que ela é constituída?
O africano tem que trazer as terras, porque ele tem muitas terras que são semelhantes ao Brasil, terras de savana, e ele tem que trazer também os recursos financeiros, tá? A maioria desses países são muçulmanos, então basta ir rezar um pouquinho nos países árabes, e lá tem fundos de investimentos, e tentar sensibilizar e convencer os Emirados Árabes, o Banco Islâmico de Desenvolvimento, os fundos de petróleo e tudo mais, de poder alocar recursos para o desenvolvimento dos países menos favorecidos do continente africano. Mas os primos, eles vão dizer, olha, eu vou te dar dinheiro, mas eu prefiro te dar dinheiro para você construir uma mesquita, porque construir uma usina de açúcar, você não sabe construir uma usina, uma termoelétrica. Então, eu vou te dar o dinheiro, porque você é meu primo, você vai construir a mesquita mais bonita e vocês vão rezar não 4 vezes, mas 8 vezes por dia. Não é a solução, não é assim que você vai desenvolver a África. Eles têm que, os árabes, os fundos de investimentos árabes, eles têm que entrar no PPP, sabendo que atrás disso haverá o Brasil, terras de savana, 40 milhões de analfabetos, as mesmas dificuldades, brasileiro dança como africano, reza como africano e come como africano. Então, se tem um país hoje que está apto a poder contribuir no desenvolvimento da África, incontestavelmente é o Brasil. Mas o Brasil não vai levar dinheiro, porque o dinheiro custa caro. Então, o Brasil vai levar know-how e vai levar a mão de obra e vai levar os engenheiros, os economistas e os gestores, ok? Então, essa é a participação do Brasil. Mas que a África esqueça definitivamente, eu até fico um pouco nervoso, né, ao responder essa pergunta, que o africano sempre acha que o Brasil vai levar o dinheiro. Não, o Brasil não leva o dinheiro. O Brasil leva know-how. E tem mais um ponto essencial nisso. O Brasil é um dos poucos países no mundo que não sabe vender know-how, que Estados Unidos vende tecnologia, europeu vende tecnologia, porque tecnologia é um investimento terrível, são vários anos de desenvolvimento e tal, e quanto não custa as horas de engenharia e de pesquisa. Então, o africano já vai receber na bandeja, vai receber o know-how, transferência de tecnologia de graça, e o Brasil vai colocar os peritos à disposição da África. Mas a África vai ter que trazer os recursos e vai ter que alocar as terras. Essa é a grande solução, PPP. Muito obrigado por nos ter cedido esta entrevista, mas antes de nos despedirmos, não se esqueça do nosso desafio. Deixe-me só explicar em que é que o desafio consiste e já vamos à sua resposta. Caros seguidores, como parte desta série de entrevistas, pedimos aos nossos entrevistados que escolham do nosso site Mercados Africanos uma notícia publicada recentemente e que a comentem. A notícia que Gerard escolheu foi publicada no dia 11 de agosto de 2022 e o tema foi Só a África decide o seu futuro energético. Gerard, pode então primeiro explicar-nos porque é que escolheu esta entrevista e depois como podia documentá-la? Sem sombra de dúvida. Eu escolhi esse tema por ser um tema estratégico para a África. Essa questão de bioenergia, você não desenvolve nenhum país no mundo se não tiver energia elétrica. É impossível você desenvolver um país. E para desenvolver a energia, você precisa de recursos, e nem todos têm petróleo, têm gás e tal. Isso nós deixamos para a Rússia e para a Ucrânia, o gás, o petróleo, etc. Então, a África tem que desenvolver, tem que estabelecer criatividade e produzir energia, mas a partir da intervenção do ser humano, porque o africano ele tem que comer, ele tem que se nutrir, e então ele vai produzir a energia, ele vai produzir a matéria-prima que será transformada em energia. Então, eu volto a convidar os nossos amigos presentes aqui a ouvir com detalhe toda aquela parte do desenvolvimento da cana-de-açúcar,
O Brasil tem as variedades mais adaptadas à cana-de-açúcar e nós temos que criar empregos na África, nós temos que nos preocupar na segurança alimentar dos africanos e nós temos que nos preocupar com a luta contra o êxodo rural, porque o grande sonho do africano hoje é ter um passaporte e atravessar a nado o Mediterrâneo para ir trabalhar em Portugal, na França, na Inglaterra. E isso é muito triste para as novas gerações. Então, nós queremos a África para os africanos. Esse é meu tema final. Da nossa parte é tudo, mas já agora, se quiser acrescentar algum outro assunto que acho pertinente e do qual nós não falámos, aproveite o momento, estamos aqui à sua disposição, Gerard. Não, a única coisa que eu posso acrescentar é parabenizar vocês, parabenizar essa iniciativa de vocês, de divulgar, de identificar pessoas, interlocutores que agem com coração, com carinho, que dedicam tempo, porque time is money, como se diz em inglês, não é? Então, eu deixo de fazer afazeres para poder estar à disposição de vocês e para poder tentar contribuir humildemente com meus pensamentos em prol de uma África melhor. É o que vocês fazem também. Então, parabéns a vocês. Obrigado. Gerard, muito obrigada pela sua participação. Primeiro, obrigada pela sua amizade, que tem contribuído tanto, né, com o meu aprendizado referente à África. Obrigada também pelo seu tempo, pela sua participação, tanto da minha parte quanto da Mercados Africanos e também de todos os nossos seguidores. E eu espero que a gente possa voltar a conversar em breve. Bom, a gente conversa todo dia quase, mas que a gente possa conversar em breve, no futuro breve, sobre as alterações ou as coisas que a gente tem conseguido propor e levar adiante no continente africano. Muito obrigada mesmo. Maravilha, eu que agradeço e, se Deus quiser, inshallah, como se diz no Mali. Inshallah. E assim terminou a nossa entrevista. Espero que tenham gostado. E espero que regressem para ver as próximas, porque de certeza que vão ser bastante interessantes. Não se esqueçam de subscrever o canal, pois é através da vossa subscrição que nós sabemos se gostaram e se estão a gostar e se estamos a fazer um bom trabalho. Não se esqueçam também de pôr um like e carregar no sino para não perder um próximo episódio. Até à próxima e cá vos esperamos.